Muito bem, pessoal, seguindo com os riscos químicos, falaremos nessa aula sobre a ação dos agentes químicos sobre a pele. É muito importante que vocês tenham visto antes a aula de vias de absorção, onde nós falamos sobre as formas de apresentação dos agentes químicos no ambiente de trabalho e falamos de como esses agentes químicos poderão ser absorvidos pelo corpo do trabalhador. Nós vimos também nesta aula que as principais vias de absorção dos agentes químicos pelos trabalhadores são as vias respiratória e cutânea, sendo que a via respiratória é a mais importante, a segunda mais importante é a pele e depois, com menor importância, a via digestiva. Na aula passada, nós tratamos do assunto da ação dos agentes químicos no aparelho respiratório. Nesta aula, trataremos da ação dos agentes químicos no aparelho cutâneo, na pele. Então, como é a segunda principal via de absorção, é importante a gente conhecer a ação desses agentes na pele. Muito bem, então nós vimos as ações dos agentes químicos no aparelho respiratório. Hoje vamos ver sobre a pele e posteriormente sobre o corpo como um todo. Nós sabemos que esses agentes poderão ser absorvidos através do aparelho respiratório ou através da pele, e esses agentes absorvidos irem atuar em qualquer parte do corpo. Então teremos uma aula direcionada às ações à distância desses agentes. Hoje ficaremos então com a questão da ação dos agentes químicos sobre a pele, sobre o aparelho cutâneo. Vamos lembrar aqui alguns aspectos importantes da anatomia e da fisiologia da pele para que a gente possa entender a ação dos agentes químicos sobre esta pele. Mais uma vez, lembrando que diante dessa enormidade de agentes químicos que nós podemos ter no ambiente de trabalho, nós vimos que são cadastrados no CAS mais de 91 milhões de agentes químicos. É claro que no CAS há agentes químicos cadastrados que não têm nenhuma ação nociva ao trabalhador, tipo água. A água tem um número no CAS. Então, todos os agentes químicos são cadastrados lá no CAS que nós aprendemos nas primeiras aulas de agentes químicos. Nós temos cerca de 8 mil principais agentes químicos nos ambientes de trabalho, mas mesmo assim, como poderíamos nós ensinar os efeitos de tantos agentes sobre a saúde do trabalhador? E é por isso que nas primeiras aulas nós ensinamos como buscar informações sobre esses agentes químicos nos vários sites, nos vários bancos de dados de agentes químicos e a ação sobre o organismo humano. Então, nós vimos o InChain portal, o portal InChain, vimos a FISPIC, etc. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento dessas bases de dados que estão lá descritas nas primeiras aulas sobre agentes químicos. Muito bem, quanto à ação dos agentes químicos e a absorção desses agentes químicos via pele, nós demos uma noção na aula vias de absorção que a NR15, que trata de adicional de insalubridade, ela traz os agentes químicos que dão direito ao adicional de insalubridade, e lá no seu anexo 11 existe uma tabela onde você tem informações se aquele agente químico é ou não absorvido pela pele. Vamos dar uma olhada nisso.
Muito bem, aqui estamos na NR15 no seu anexo 11, que é o primeiro anexo que trata de agentes químicos. Nós vimos que até o anexo 10 são agentes de natureza física, como calor, ruído, etc., sendo que o anexo 10, o último, é a umidade. E aqui o anexo 11 começam os agentes químicos que dão direito ao adicional de insalubridade. E nós vimos, então, na aula de vias de absorção, que aqui no anexo 11, nós temos agentes químicos com limites de tolerâncias definidos pela NR. E nessa tabela de limites de tolerância, existe uma coluna chamada absorção também pela pele. Então, esses agentes que têm uma cruzinha marcada na coluna absorção pela pele, então também, além de serem absorvidos por via respiratória, também são absorvidos via pele. Então, por exemplo, o acetileno não é absorvido via pele, porém o ácido cianídrico é. Então, essa tabela ela tem um limite de tolerância para a concentração do agente no ar do ambiente de trabalho. Esse agente pode estar na forma de gás, vapor, aerodispersóis, etc. E esses agentes dispersos no ar, quando em contato com a pele, alguns desses agentes terão ação na pele e também absorção, poderão cair na corrente sanguínea e se espalhar pelo corpo, porque são absorvidos pela pele. Agora, é muito importante que vocês saibam que aqui estão descritos apenas os agentes que dão adicional de insalubridade pelo limite de tolerância. Há agentes que são absorvidos pela pele que não estão nessa tabela porque não tem limite de tolerância ou porque não dão o adicional de insalubridade. Mesmo assim, são agentes que têm absorção pela pele. Então, os agentes químicos, ou eles vão ter uma ação direta sobre a pele, causando algum problema direto sobre a pele, ou a sua ação pode ser à distância, sendo absorvido pela pele, como esse acrilato de metila, que é absorvido pela pele, e ele então, caindo na corrente sanguínea, poderá ter uma ação à distância. Vamos voltar ao slide, que eu vou pegar dois exemplos para a gente aproveitar bem essa tabela da NR15. Muito bem, de volta aqui então ao slide, nós vamos ter como exemplo esses dois agentes químicos. O DDVP, ou chamado diclorvos, que é um inseticida, e o formol. Nós veremos que o DDVP nós vamos procurar na tabela do anexo 11 da NR15 e nós não vamos encontrar. E vamos encontrar o formol e nós veremos que o formol não é absorvido pela pele. Vamos voltar lá na tabela então. Muito bem, de volta aqui à tabela. Vamos achar aqui, em primeiro lugar, o formol. Está em ordem alfabética. Está aqui o formol. Formaldeído ou formol. Vejam que na coluna absorvido pela pele não tem cruzinha. É uma substância que não tem absorção pela pele. Ou seja, ele não vai cair na corrente sanguínea quando em contato com a pele. Mas quem já teve contato com o formol sabe o quanto esse agente é agressivo à pele, irrita a pele, agride a pele. Então, é um agente que tem ação sobre a pele, porém não é absorvido pela pele. É muito importante diferenciar isso. Não é porque o agente não está
na coluna absorção pela pele que ele não tenha nenhuma ação sobre a pele. Pelo contrário, o formol é altamente agressivo à pele. Ele não é absorvido pela pele e cai na corrente sanguínea e vai agir em outros lugares. Isso não acontece com o formol, mas é um agente extremamente agressivo à pele. Vamos botar aqui no buscar e vamos colocar DDVP e o sistema nos avisa que não existe DDVP aqui na NR15. Vamos colocar diclorvos. E o sistema também nos avisa que não tem esse agente na NR15. Ora, será que esse agente ele não é insalubre e não tem nenhuma ação sobre a pele ou absorção pela pele? Para isso, nós pegamos duas físpics sobre o diclorvos para vocês terem noção da ação desse inseticida. Vamos abrir aqui as físpics. Muito bem. Nós pegamos dois exemplos de marcas diferentes, mas os dois são diclorvos, vejam aqui, da marca Rogama. Tá aqui, ó, diclorvos. Componente DDVP ou diclorvos. O que é esse agente? É um inseticida organofosforado que inibe a colinesterase. Estão vendo aqui? Inseticida organofosforado que inibe a colinesterase. Ele tem uma DL50, nós já vimos sobre isso nas nossas aulas anteriores, mas significa dose letal para 50% dos ratos através da pele em 2.000 miligramas. O que significa isso? Vamos lembrar. Significa que se eu pegar 100 ratos e expor a pele desses ratos a 2.000 miligramas, 50%, ou seja, dos 100 ratos, 50 ratos vão morrer ao expor-se a esse veneno. Então vejam que é um agente bastante tóxico. Quanto à inibição da colinesterase, vocês podem depois olhar aí na NR7, no quadro 1, vocês vão ver que existe o exame de dosar a colinesterase para o trabalhador que está exposto a organofosforados. Então aqui, ó, é um inseticida organofosforado. Esse inseticida organofosforado age nessa enzima colinesterase e nós, para acompanharmos a saúde desse trabalhador, lá no PCMSO temos que estabelecer para que esse trabalhador faça a dosagem da colinesterase a cada 6 meses. Muito bem, vamos descer mais um pouco aqui e vejam aqui, precauções. Cuidado, perigoso a sua ingestão, inalação ou absorção pela pele. Ora, não há dúvida que esse agente é absorvido pela pele e nós não encontramos ele na NR15, lá naquela coluna absorvido também pela pele. Então vejam, nós temos duas informações aqui importantes. Primeiro, que através da pele esse agente mata 50% dos ratos nessa dose. E aqui falando que tem absorção pela pele. Vamos pegar outra físpic. Muito bem, está aqui Devetion, o Devetion desse laboratório, Bernardo Química. Vejam, é um inseticida organofosforado, a mesma coisa. Vamos descer. Aqui está, é o diclorvos. Então, é o mesmo agente.
Vejam, muito tóxico, perigoso para o meio ambiente, etc. Vamos descer mais um pouco aqui e vejam os efeitos sobre a saúde humana desse produto. O contato com o produto pode provocar irritações na pele e nos olhos, causando dermatites, que é a inflamação da pele, e queimaduras da pele. O produto é inibidor da colinesterase, como nós falamos, e pode provocar intoxicações graves. Vamos descer mais um pouco nessa FISPIC. E vejam bem, se houver contato com a pele, lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. Remover as roupas contaminadas com o produto. Ocorrendo efeitos e sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar sapatos contaminados. Vamos descer mais um pouco, vejamos aqui. Proteção para os prestadores de primeiros socorros. Então, quem for dar socorro a esse trabalhador intoxicado, está aqui. Evitar o contato cutâneo, ou seja, evitar o contato com a pele desse produto. E também evitar a inalação durante o primeiro socorro. Mais embaixo, equipamentos de proteção individual ao manipular esse diclorvós. Proteção das mãos. Usar luvas de nitrila, PVC ou outro material impermeável. Ora, não há dúvida de que o produto é absorvido pela pele. Proteção para a pele e o corpo todo. Utilização de mangas compridas impermeáveis ou hidrorrepelentes e botas de PVC. Bom, o que eu quero mostrar com isso para vocês é que nem todo agente tóxico e insalubre vocês vão procurar lá na tabela do anexo 11 e vão encontrar que ele é absorvível pela pele. Onde é que a gente vai encontrar informação então se um agente é absorvido pela pele? Vocês podem usar como referência inicial a NR15 no seu anexo 11. Porém, o que eu quero que fique claro é que se o agente não estiver lá, não quer dizer que ele não seja absorvido pela pele. E aí vocês devem buscar nas múltiplas formas de informação que nós já passamos, através das FISPICs, através daqueles sites de busca, enfim, tudo aquilo que nós já ensinamos nas primeiras aulas de agentes químicos. Vamos voltar para a NR15, que eu quero mostrar a vocês um detalhe. Aqui estamos então no início do anexo 11, que eu quero que fique bem claro para vocês uma coisa. Primeiro, são 3 anexos referentes a agentes químicos. Lembrando, de 1 a 10 são agentes de natureza física. Nós sabemos que o anexo 1 e 2 são ruído, 3 calor e assim por diante, até o anexo 10 que é umidade. No anexo 11, 12 e 13, nós temos os agentes químicos que dão direito ao adicional de insalubridade. No anexo 11 estão os agentes que a NR15 definiu um limite de exposição, um limite de tolerância de concentração desse agente no ar. Então aqui nessa tabela nós teremos o limite de tolerância para os agentes em partes por milhão, ppm, ou miligramas por metro cúbico. Isso é a concentração do agente no ar do ambiente de trabalho. Então que isso fique bem claro. O anexo 11 são agentes químicos que têm um limite máximo, ou seja, um limite de tolerância para esse agente no ar do ambiente de trabalho. Se estiver acima desse limite de tolerância, caracteriza a insalubridade,
fazendo então o trabalhador direito ao adicional de insalubridade. Nós já explicamos que nem todo agente insalubre está na NR15. O termo insalubre, nós já falamos isso em várias aulas. O termo insalubre quer dizer faz mal à saúde. Insalubre quer dizer isso, faz mal à saúde. O que a NR15 traz são agentes que dão direito ao adicional de insalubridade. Isso é muito diferente da substância ser salubre ou não. Já falamos isso em outras aulas. Quem tiver alguma dúvida, volte lá na introdução aos agentes ambientais que a gente explica isso. Muito bem. Seguindo com a NR15, nós vimos na aula de ação no aparelho respiratório que o anexo 12, aqui está o anexo 12, são poeiras minerais que têm limites de tolerância. Então vejam, tem substância em forma de poeira, poeiras minerais, que a NR15 definiu um limite de tolerância para que o trabalhador possa fazer jus ao adicional de insalubridade. Então, nesse anexo 12, nós temos 3 poeiras minerais. Em primeiro lugar, vem o asbesto. Em segundo lugar, vamos descer, vem aqui o manganês. Então, é o segundo agente que tem limite de tolerância para a sua poeira. E o terceiro agente é a sílica. Então tá aqui, ó. A sílica é o terceiro agente que está no anexo 12. São só esses 3 agentes. Nem toda poeira mineral tem limites de tolerância definidos pela NR15. Então, tem muitas poeiras que não dão direito ao adicional de insalubridade. Por exemplo, poeira de algodão. Vocês podem procurar na NR15 inteirinha que vocês não vão achar poeira de algodão como direito ao adicional de insalubridade. No entanto, a poeira de algodão pode causar grandes malefícios ao trabalhador. Portanto, ela é insalubre, mas não dá direito ao adicional de insalubridade. Muito importante essa distinção. Vamos ficar bem claros isso. Insalubre é alguma coisa que faz mal à saúde. Adicional de insalubridade é o que está definido para a NR15 para alguns agentes. Se você procurar, por exemplo, entre as poeiras minerais, nós temos essas 3 aqui, que têm limites de tolerância. Então, asbesto, manganês e sílica. Procurem calcário na NR15 que vocês não vão encontrar calcário. Ela não está, a poeira mineral do carbonato de cálcio, que é o principal componente do calcário, não está aqui na NR15, portanto, não dá adicional de insalubridade. Isso não quer dizer que a poeira do carbonato de cálcio não tenha nenhum efeito sobre a saúde do trabalhador. Fique bem claro isso. Seguindo com a NR15, nós vamos para o anexo 13, que é o terceiro anexo sobre agentes químicos. Nesse anexo 13, nós teremos agentes químicos que darão direito ao adicional de insalubridade pelo tipo de atividade e não pelo limite de tolerância. Vamos tentar entender isso. Por exemplo, o arsênico. O arsênico, se vocês procurarem, é um minério. Ele não está lá no anexo 12, limites de tolerância.
Portanto, não existe um limite de tolerância seguro para se trabalhar com arsênico. O arsênico, ele é definido o adicional de insalubridade baseado no tipo de atividade que o trabalhador faz. O trabalhador terá direito ao adicional de grau máximo se ele trabalhar na mineração, na extração e manipulação do arsênico. Ora, se você trabalha lá na extração do minério, você tem direito ao adicional em grau máximo. Se você trabalha na fabricação de produtos parasiticidas, inseticidas à base de arsênico, você tem direito ao adicional de grau máximo. Grau médio você vai ter se você usa arsênico para trabalhar conservando peles e plumas, descolorando vidros, etc. Então, o adicional de insalubridade do anexo 13, ele é baseado no que a pessoa faz com aquele agente. Então, para o arsênico, insalubridade grau mínimo é quem trabalha com arsênico fazendo empalhamento de animais, ou quem fabrica tafetá, ou quem faz pintura a pistola ou manual com pigmentos que têm arsênico. Então, a NR15, no seu anexo 13, traz agentes que dão direito ao adicional de insalubridade pelo tipo de atividade que o trabalhador faz, ou seja, é uma avaliação qualitativa e não quantitativa. Enquanto o anexo 11 e 12 você tem que dosar o agente, ou seja, quantificar o agente, aqui você vai qualificar o tipo de atividade. Então, é uma avaliação qualitativa da exposição desse trabalhador a esse agente. Então, o anexo 13 são os agentes que você vai definir a insalubridade por uma avaliação qualitativa. E aqui tem um agente interessante. Vamos aqui procurar usando o Ctrl F, nós já aprendemos o Ctrl F. Aí aparece aquela janelinha ali, vamos botar aqui organofosforados. Organofosforado. Opa! Achamos o agente fósforo no anexo 13. E aí está aqui, insalubridade de grau máximo. Fabricação de defensivos fosforados e organofosforado. O que nós vimos que era mesmo o diclorvós? Vamos voltar lá. Aqui está. O que é o DDVP mesmo, diclorvós? Um inseticida organofosforado. Ora, vamos voltar de novo à NR15. O indivíduo que fabrica esse veneno, fabricação de defensivos, ou seja, defensivos agrícolas, inseticidas, etc. Se ele trabalha na fabricação disso, ele tem insalubridade de grau máximo. Insalubridade de grau médio, emprego de defensivos organofosforados. Portanto, se o seu trabalhador trabalha com diclorvós, aplicando como inseticida, o seu trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio por se expor ao organofosforado diclorvós. Vejam, é um agente que é absorvido pela pele, não está lá na coluna absorvido pela pele do anexo 11, porque lá no anexo 11 estão só os agentes que têm limite de tolerância. E organofosforado não tem limite de tolerância, ou seja, não tem um limite que você considera muito seguro. Então, esse agente é dado o adicional de insalubridade baseado no tipo de atividade que esse trabalhador faz. Então, se ele aplica veneno, ele tem direito ao adicional de insalubridade de grau médio, portanto 20% do salário mínimo. Espero que isso tenha ficado claro.
para que a gente possa continuar com a aula de absorção e ação dos agentes químicos pela pele. Vamos voltar ao slide. Muito bem, então vimos o exemplo do diclorvós, o exemplo do formol. O formol não é absorvido pela pele, mas é um agente que está lá no anexo 11, com limite de tolerância definido, e que sobre a pele tem uma ação bastante agressiva. Quem já mexeu com formol sabe quanto ele agride a pele. Ele não é absorvido, portanto não terá ação à distância. A pessoa não terá intoxicação do corpo com o formol via pele, só uma agressão da pele. Para que a gente possa entender a ação dos agentes químicos na pele, nós precisamos novamente lembrar de como é a pele. A pele, nós temos 3 camadas: a epiderme, que é a camada mais externa da pele, nós temos a derme e a hipoderme. A derme é onde nós temos vasos de sangue menores e estão localizados lá também a glândula sudorípara, a glândula do suor. Lá estão localizados os corpúsculos sensitivos que fazem a nossa pele sentir se está frio, se está calor, se está fazendo pressão na pele, se está cortando a pele, enfim, são organelas sensitivas. Aqui está o pelo com o seu folículo piloso. Junto ao pelo nós vimos que tem a glândula sebácea, que fabrica o sebo, o óleo que nós temos na nossa pele. E esse óleo tem uma série de funções. E nós também temos o músculo eretor do pelo, que faz o pelo arrepiar quando em algumas situações. Enfim, na hipoderme nós teremos vasos de sangue maiores que alimentam a pele de nutrientes e também as veias que vão levar de volta esse sangue ao coração. Então, a pele, ela pode ser agredida pelo agente químico ou, através da absorção pela pele, esse agente químico pode pegar esses vasos de sangue e circular pelo corpo e agir à distância. É muito importante que nós lembremos que sobre a epiderme, porque é a camada mais externa da pele e a camada de proteção nossa da pele. É através da epiderme que nós vamos proteger o nosso corpo. Essa epiderme é a camada mais externa da pele e essa camada ela descama, ela descasca. A cada 15 a 30 dias a nossa pele é totalmente nova, ela renova totalmente. Então a epiderme troca totalmente a cada 15 a 30 dias. Então esse é um mecanismo muito importante de proteção da pele. A epiderme é dividida em várias camadas. Aqui está a camada basal, onde vão sendo fabricadas novas células. Essas células vão subindo e à medida que vão chegando na camada mais externa, elas vão ficando mais secas e vão formando a camada córnea, que é a camada mais externa que a nossa pele tem e que protege a nossa pele de entrada de micro-organismos, de entrada de agentes químicos, etc. Aqui está a camada então mais basal da epiderme e abaixo nós temos a derme. Nós vimos que a epiderme é uma importante barreira de proteção contra agentes físicos, por exemplo, radiações. Nós vimos isso na aula de radiações não ionizantes, por exemplo, a radiação solar. Quando você se expõe muito ao sol, você tem uma queimadura e a sua pele descasca. E o que descasca é exatamente a epiderme. Ela protege o seu organismo contra as ações agressivas das radiações. Ela protege contra os agentes químicos. Muitos agentes químicos não vão conseguir atravessar a barreira da epiderme.
agentes biológicos, fungos, bactérias vão ficar externo à sua pele. A nossa pele é cheia de micróbios sobre ela. Os micróbios não entram no corpo graças à epiderme. E também agentes mecânicos. Você agride frequentemente a sua pele com traumas e a epiderme é a parte mais externa da sua pele que protege de traumas, de pancadas, de agressões, de ferimentos. Então, a epiderme tem um papel importantíssimo na pele. E na epiderme, nós temos o sebo. O sebo é produzido na derme. Lembrem, aqui está a epiderme, a derme está abaixo. E na derme, nós temos o pelo, a base do pelo, e a glândula sebácea. A glândula sebácea que produz o sebo, esse óleo que vai lubrificar e proteger ainda mais a epiderme. Esse sebo lubrifica a pele e protege do ressecamento. E também protege contra agentes biológicos, porque esse sebo tem substâncias que combatem micróbios patogênicos, protege contra a umidade excessiva, agentes químicos, etc. Então, aqui, por exemplo, está uma epiderme normal e uma epiderme com excesso de produção de extrato córneo quando a pele é agredida. Aqui, por exemplo, uma pessoa que queimou muito, a parte que escurece é a epiderme. Então, quando você toma sol, que fica a marca aqui de biquíni, por exemplo, é a parte que escurece, que fica morena, é a epiderme. É na epiderme que nós temos as células que dão a cor da pele. E depois, se você não tomar mais sol, a epiderme vai se renovando, como nós dissemos, dura de 15 a 30 dias, e essa epiderme cai e você volta a ficar com a pele mais clara. E é muito importante que aqui na epiderme que a gente vai usar os cremes de proteção, e são cremes que são usados no ambiente de trabalho, que vão agir exatamente na epiderme para melhorar ainda mais a proteção do trabalhador contra radiações, contra agentes químicos, etc. Então, o creme de proteção ele vai atuar exatamente na epiderme. Os agentes químicos, então, poderão ser absorvidos pela pele via transdérmica ou poderão ser absorvidos também através do pelo, através das glândulas sebáceas, através das glândulas sudoríparas, enfim. Mas a principal via é realmente através da epiderme. Algumas situações vão facilitar que esses agentes químicos entrem pela pele e sejam absorvidos e caiam na corrente sanguínea. Porém, a maioria dos agentes químicos não vão ser absorvidos pela pele. A maioria dos agentes químicos terão uma ação local, ou seja, agredirão a pele. São as chamadas dermatoses ocupacionais. Dermatoses são patologias da pele, doenças da pele, ocupacionais do trabalho. Então, a ação mais comum dos agentes químicos é provocando dermatoses, ou seja, alterações, agressões à pele do trabalhador. Acontece que, diante da presença de alguma dermatose, isso facilita a absorção de alguns agentes. Por exemplo, quando você tem ferimentos, abrasões, arranhões, isso facilita que agentes que são poucos absorvidos para o sangue através da pele possam ser absorvidos. E há algumas dermatoses, vocês vão ver, que causam verdadeiros ferimentos da pele, facilitando então a ação de outros agentes químicos, a penetração de outros agentes químicos, a inflamação causada pelas dermatoses ocupacionais. A pele inflama, isso tem mais sangue, mais irrigação de sangue nessa pele, facilita a absorção desses agentes.
A redução do sebo, por exemplo, sabões, solventes, tiram o sebo, que nós vimos o sebo protege a pele de absorver agentes químicos. Então, são vários fatores que interferem na absorção, nós falamos isso na aula de absorção dos agentes químicos, e aqui é para mostrar que as dermatoses ocupacionais, que são as doenças mais comuns causadas pelos agentes químicos, podem facilitar a absorção para o sangue de alguns outros agentes, que se a pele tivesse sã, se a pele tivesse sem nenhuma agressão, esse agente não teria como penetrar, ser absorvido. Porém, numa pele inflamada, machucada, esse agente poderá ser absorvido. Vamos então conhecer algumas ações dos agentes químicos na pele. Para que a gente possa entender mais facilmente a ação dos agentes químicos na pele, nós vamos dividir didaticamente essas ações em alérgicas, irritativas e outras. Vocês vão ver que as doenças da pele causadas pelos agentes químicos estão entre alérgicas, irritativas e outras. Vamos ver aqui a lista de doenças relacionadas ao trabalho que nós já vimos em outras aulas. Então aqui está a lista das doenças relacionadas ao trabalho oficial brasileira do Ministério da Saúde e vamos ver a pele. Então aqui estão doenças da pele e do tecido subcutâneo relacionadas ao trabalho. Vejam, aqui estão algumas dermatoses, papulopustulosas, vamos ver aqui para baixo. Olha aqui, dermatite alérgica de contato, alérgica, 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 alérgica. Aí depois por irritantes, por irritantes, por irritantes, por irritantes. Vejam que as doenças da pele estão distribuídas entre dermatites alérgicas e dermatites por irritantes. A urticária, que é uma doença da pele alérgica também. Então, isso vai facilitar o nosso aprendizado sobre as doenças causadas pelos agentes químicos. É uma divisão didática para facilitar esse entendimento. Vamos voltar ao slide. Então, dentro das doenças alérgicas, nós vamos começar pelas urticárias. Nós já vimos sobre urticárias nas aulas de frio, calor, radiações, etc. Vamos voltar a ver aqui porque os agentes químicos são causadores de urticárias. Depois nós passaremos para as dermatites de contato alérgicas ou atópicas. O termo atópico é a mesma coisa de ser alérgico. Depois passaremos para as dermatites irritativas, são dermatites de contato por agentes irritantes. E depois para outras doenças da pele causadas por agentes químicos. Começando pela urticária, a urticária é esse tipo de alergia que dá calombos avermelhados, né, que se espalham às vezes por várias partes do corpo, às vezes aparece aqui e daqui a pouco desapareceu e aparece em outro lugar. A urticária é uma alergia muito comum, ela ocorre com vários agentes, nós vimos na aula de frio, na aula de calor. Algumas radiações também podem dar urticária. Alguns alimentos, por exemplo, tem gente que desenvolve urticária quando come amendoim, quando come carne de porco, camarão, etc. Então, a urticária é esse tipo de alergia. Ela tem esse nome em função dessa planta, que é a urtiga, que o nome científico é Urtica dioica. São várias espécies, mas a espécie mais comum é essa aqui, e Urtica urticária. Então, essa planta ela tem esses pelinhos aqui com substâncias que causam alergia. Então, está aqui um indivíduo que teve um contato com a mão, com a urtiga, e desenvolveu aqui
uma urticária. Então o termo urticária vem em função desta planta. São lesões avermelhadas, né, papulosas, né, são calombos avermelhados, inchados como vergões e que aparecem na pele rapidamente e coçam muito. E às vezes desaparecem sem deixar nenhuma lesão. A lesão que pode ficar quando ela desaparece é da escarificação pela unha da pessoa, que às vezes a pessoa coça tanto que machuca. Mas a própria urticária não deixa cicatriz, não deixa sequelas, ela some totalmente e depois volta a aparecer novamente, enfim. A urticária, ela pode ter situações mais graves quando compromete uma área muito grande do corpo e preocupa muito quando ela atinge a boca, a garganta, nariz, que pode dificultar a respiração, é o que a gente chama de angioedema. Então, ela pode ocorrer inchaço dos lábios, das pálpebras, né, dos olhos, da língua, da garganta, pode dar nos genitais, nas mãos, nos pés, enfim. Quando ela comete as vias respiratórias, boca, nariz, garganta, a gente preocupa mais porque pode levar a risco de vida. Vamos então à lista e vamos ver os agentes químicos que estão ligados à urticária. Então aqui estamos na lista oficial novamente. Vejam, urticária alérgica, agrotóxicos e produtos químicos em geral. Na verdade, a alergia tipo urticária, nós vimos que até alimentos podem dar, mas muitos agentes químicos do ambiente de trabalho podem desencadear esse tipo de alergia. Exposição ocupacional a agentes químicos, físicos, biológicos que afetam a pele. Enfim, não tem um agente químico específico, porque muitos agentes poderão dar esse tipo de alergia. Vamos voltar à aula. Agora, as dermatites de contato alérgicas. Então, dermatite, nós já vimos que é inflamação, dermato quer dizer pele, então inflamação da pele por contato com o agente químico e de forma alérgica. Então o indivíduo tem contato com o agente químico e desenvolve uma alergia a esse agente químico. Então aqui nós temos vários agentes que podem dar dermatite alérgica de contato. Então aqui uma pessoa que teve uma alergia à borracha do chinelo, aqui uma pessoa que teve alergia à luva com borracha de látex. Esse trabalhador desenvolveu alergia, vejam o rosto dele aqui, a orelha avermelhada. Ele teve uma alergia à borracha do protetor de ouvido. Então são vários agentes químicos que podem dar dermatite de contato alérgica. Aqui mais alguns casos, o indivíduo com alergia a pó de madeira. Algumas madeiras são muito alergizantes. Couro, metais. Aqui, por exemplo, a pessoa deu alergia onde estava a fivela do cinto. E aqui onde estavam os anéis. Tem muitas pessoas que têm alergia a metais. Vejam essa orelha com esse brinco com alergia. Aqui essa pessoa com alergia a esse metal da calça. Então, muitos agentes químicos podem desencadear processos alérgicos. Aqui temos mais alguns casos de dermatite alérgica de contato. Neste caso aqui, uma dermatite por cimento. Vejam que a dermatite de contato alérgica, ela tem uma característica de fica muito irritada, avermelhada. Alguns casos com descamação, fica descascando a pele. E muito pruriginosa, ou seja, muita coceira. Então essa é uma dermatite de contato pelo cimento. Aqui nós temos uma dermatite de contato por resina epóxi, um tipo de adesivo de cola, né? Então vejam
afetou as unhas, a pele irritada, avermelhada. Aqui um caso de alergia ao fósforo, veja como a pele do indivíduo está inchada, bastante vermelhada, descascando. Então, uma dermatite de contato por fósforo. Vamos à lista então agora para ver os agentes causadores de dermatite de contato alérgica. Muito bem, estamos aqui de volta então à lista. Vejam, dermatite alérgica de contato. Eu pus em vermelho aqui exatamente para ficar mais visível. Todos esses itens aqui são referentes à dermatite alérgica de contato. E se vocês forem ver, estão aqui cromo, que é um metal, e seus compostos, mercúrio, adesivos, então nós vimos lá o caso do epóxi, cosméticos, tem gente que tem alergia a esmalte, a vários produtos cosméticos, tem gente que tem alergia a perfume, desodorante, enfim, drogas, quantas pessoas têm alergia a medicamentos, enfim, são muitas as drogas que podem dar alergia e se manifestar na pele. Corantes, aqui eu gostaria de salientar que muitas pessoas têm alergia a pigmentos do EPI. Então, por exemplo, às vezes você usa uma luva e essa luva tem algum pigmento que foi usado para dar cor àquela luva e a pessoa tem alergia ao pigmento e não à luva em si. Então, em muitos casos, a gente pede para a pessoa, às vezes, usar uma luva de algodão branca por baixo da luva, porque o algodão é menos alergênico que muitas outras substâncias, e o algodão branco porque ele está puro, sem nenhum corante, sem nenhum pigmento. Então, esse é um dos objetivos da gente, às vezes, usar uma forração ou alguma luva de algodão branco por baixo da luva de EPI. Então tem pessoas que têm alergia ao corante. O cromo, mais uma vez, é muito alergizante. O cromo, nós vamos ver que uma das causas da alergia do cimento é o cromo, que é um contaminante do cimento. Fósforo, nós vimos um caso ali, o iodo, borracha, inseticidas, alimentos, manipulação de plantas, nós vimos ali a urticária, mas tem várias plantas, nós vimos um caso também da madeira lá, então tem vários agentes que dão dermatite de contato alérgica. Bom, mas se é uma alergia, ela é considerada nesse trabalho? Nós vamos detalhar isso melhor, porque ela está enquadrada dentro da classificação de Schilling 3, que são doenças cujo trabalho foi um gatilho, ou seja, desencadeou um problema latente. Seguindo com o nosso cronograma de dermatoses ocupacionais, agora vamos ver as dermatites de contato por irritantes ou dermatites de contato irritativas. Então tem uma série de agentes que são agressivos à pele, independente da pessoa ter alergia ou não. Então, mais uma vez, eu vou aqui voltar ao cimento, porque o cimento eu pus ali na dermatite de contato alérgica, mas ele também, mesmo em pessoas não alérgicas, pode causar uma dermatite de contato irritativa, porque o cimento tem substâncias que são cáusticas, que são irritantes. Muitas vezes você ainda mistura com o cal, que também é irritante. Então, o cimento, eu diria que ele é causador de dermatite de contato mista, ou seja, pode ser tanto irritativa quanto uma dermatite de contato alérgica. Todo mundo que já mexeu aí com cimento vai observar que no final do seu trabalho a sua mão está áspera, está irritada. O cimento é um irritante.
E não precisa de você ter alergia para ter essa irritação na sua pele. Então aqui um caso do indivíduo com a dermatite de contato alérgica e irritativa pelo cimento, aqui também. Aqui um caso que além da dermatite pelo cimento, houve uma dermatite pela borracha da bota. Então houve uma dermatite mista com o cimento. Então o cimento é um agente agressor e é por isso que precisa se proteger contra a ação desse agente. Aqui o cimento mais uma vez e a presença do cromato. É muito comum que a presença do cromo como contaminante do cimento cause alergias importantes. Vejam esse caso desse trabalhador, ele desenvolveu uma alergia bastante intensa em todo o membro inferior. Vejam que pegou joelho, pés, a pele está toda descamando, descascando, né? Aqui um caso também de dermatite de cimento e com a bota de borracha, né? Porque a bota não protegeu que o cimento entrasse. Então, às vezes tem que usar bota com canos mais altos, às vezes tem que usar um uniforme de maneira que evite que o cimento entre para dentro da bota. Então o cimento é um dos agentes irritantes mais comuns, haja vista que a construção civil emprega muitos trabalhadores e o cimento é um agente extremamente presente nos ambientes de trabalho. Aqui derivados do petróleo, esse caso aqui era de um mecânico, ele trabalhava com vários produtos, então às vezes fica difícil de se definir qual o agente que está gerando essa irritação, né? Vai ter que fazer testes para ver qual está causando mais essa irritação, mas vários derivados do petróleo, solventes, produtos de limpeza de peças, então são muito irritantes à pele. Todo mundo que já mexeu aí algum dia com, por exemplo, thinner, sabe o tanto que o thinner, ao final de você trabalhar com ele, se você não trabalhar com a luva, como a sua pele fica irritada, descamando, queimando. Então é um produto muito agressivo à pele. Essa é então uma dermatite irritativa. O que diferencia a dermatite irritativa é que ela não depende da pessoa ter alergia. O produto é irritante por si só. Aqui outros casos de dermatite irritativa, vejam aqui, por exemplo, esses dois casos aqui são de cabeleireiras que mexiam com cosméticos, né? Então são pessoas que mexem com tinta de cabelo, com formol. Hoje tem usado formol em algumas formulações para alisar o cabelo. Também tem produtos à base de amônia. Então, se não há proteção, a cabeleireira ou esteticista vai ter, às vezes, dermatite irritativa por alguns produtos químicos que eles usam nessa parte de salão. Aqui, uma pessoa que trabalhou com formol, vejam como a pele está irritada. Quem já teve contato com formol também sabe o tanto que essa substância é agressiva à pele. Solventes, aqui é um indivíduo com uma irritação da pele pelo tricloroetileno, que é um solvente usado para limpeza de peças, usado para retirada de tinta, essas coisas. Enfim, e outros agentes muito comuns são os cáusticos e os ácidos, né? Então, todo mundo sabe que se tiver contato com ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, que é a mesma coisa que ácido muriático, vai irritar e queimar a pele. Ácido sulfúrico, os cáusticos tipo soda cáustica, né? Então são agentes bastante agressivos, irritantes da pele, então podem dar uma dermatite irritativa. Vamos à lista. Agora seguindo então aqui com a lista irritantes. Então detergentes, né? Detergentes são substâncias desengraxantes, né? Para que você usa detergente na sua casa? Para tirar a gordura dos seus talheres. Então
há também os detergentes industriais, então usados para desengraxar, tirar gorduras de uma série de produtos. Então, os detergentes tiram também a graxa da sua pele, ou seja, o sebo da sua pele. E isso pode causar irritações da sua pele. Alguns óleos e gorduras também são bastante irritantes. Aqui eu queria enfatizar o óleo de corte, que é usado em torneadoras, né? São óleos usados para cortar metais. Nós vamos ver ali uma doença causada pelos óleos de corte. O benzeno, que é um hidrocarboneto aromático. Esse termo aromático é porque ele tem um cheiro gostoso mesmo, é um aroma, né? Então são vários hidrocarbonetos aromáticos, o benzeno é o principal deles, que é cancerígeno, né? E outros hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos também podem ser bastante irritantes à pele. Então, para vocês terem ideia de algum componente que tem hidrocarbonetos, é o thinner. O thinner é uma substância que é usada comumente por pintores para usar como solvente da tinta ou também para fazer limpeza. E esse thinner tem solventes aromáticos, principalmente tolueno, xileno, enfim, são hidrocarbonetos aromáticos que podem causar essa irritação. Cosméticos, nós vimos ali alguns casos. Drogas, muitas drogas podem causar irritação da pele. O arsênico, berílio, bromo, cromo, enfim, vários minerais, metais que são causadores de irritação da pele. Nós vimos ali um caso do fósforo. O fósforo pode ser tanto irritante como em algumas pessoas predispostas pode dar alergia. Então, a irritação também com alguns tipos de alimento podem irritar, plantas, agentes químicos não especificados anteriormente. Então, na verdade, muitos agentes químicos podem ser irritantes da pele. Vamos voltar ao slide. Muito bem, como que a gente vai diferenciar se o agente químico está provocando uma dermatite irritativa ou alérgica? Bom, tem alguns itens que vão nos ajudar, mas a gente quer enfatizar para quem não é médico, o mais fácil são esses que estão marcados em vermelho. Concentração do agente. Para um agente irritante causar uma inflamação da pele, uma dermatite, ele precisa estar em alta concentração. Então você, por exemplo, tem que mexer com a quantidade de thinner por um tempo maior para ele irritar bem sua pele. Se você só encostou no thinner ou mexeu rapidamente com o thinner, provavelmente ele não vai te irritar a pele. Agora, quando a pessoa tem alergia ao produto, pode ser qualquer pequena quantidade que já dá, às vezes, uma dermatite bastante importante. Então, é a mesma coisa, vamos, por exemplo, uma pessoa que tem alergia a camarão. Não importa a quantidade de camarão que ela coma, ela vai ter alergia com, às vezes, um pedacinho de camarão que ela comer. Então, a alergia ela não depende da quantidade do produto. Ela é uma reação da pessoa em relação àquele produto. Então essa é uma das características principais. Não depende da quantidade. Outra coisa que ajuda a diferenciar é que na dermatite por alergia, a coceira é muito importante. Já na dermatite por irritantes, ela pode ter prurido, mas ela é mais queimando, ardendo, vermelhão, enfim, a coceira é a grande diferença, tá? Enquanto aqui também a pele fica um pouco mais molhada, com bolinhas d'água, enquanto aqui a tendência é mais o ressecamento da pele. E há outro aspecto muito importante para diferenciar se ela é irritativa ou alérgica, é que
dermatite de contato por irritação, ela é localizada. Por exemplo, você teve contato nos dedos com o formol. Então, ela vai irritar só os dedos. Quando a pessoa tem contato com o formol e além dos dedos começa a aparecer dermatite, irritações no pescoço, no rosto, no braço, mesmo ela não tendo tido contato com esse produto nessas regiões, então está caracterizando uma dermatite alérgica. Ela não dá só no local onde houve o contato com o produto, ela é espalhada. Além disso, então, o mecanismo de ação das dermatites irritativas é por ação direta do produto, ou seja, o produto é irritante por si só, não depende da pessoa ser alérgica. O produto entra em contato com a pele e irrita a pele. Já nas dermatites alérgicas, o componente é imunológico, ou seja, a pessoa tem tendência à alergia e o sistema imune dela desencadeia a alergia. A alergia é classificada sim como uma doença do trabalho, pois o trabalho exposto àquele produto foi desencadeador da alergia, foi um gatilho, então isso classifica-se dentro da classificação de Schilling como Schilling 3. Nós já vimos a classificação de Schilling em outras aulas, e a irritativa é um Schilling 1 ou 2, dependendo da situação. Então essas são as principais características que diferenciam as dermatites irritativas das dermatites alérgicas. Bom, na maioria das vezes a gente vai conseguir identificar o agente que está agredindo a pele no ambiente de trabalho. E aí basta a gente usar um equipamento adequado, mudar as condições do ambiente de trabalho, enfim, fazer o PPRA adequado, que a gente consegue melhorar a situação destes trabalhadores, principalmente quando se trata de dermatite irritativa, que, como nós dissemos, é uma dermatite que depende da intensidade do agente. Fica mais complicado quando nós estamos diante de dermatites atópicas, ou seja, alérgicas. E aí a pessoa pode ter alergia a inúmeros agentes. E muitas vezes só mesmo com a mudança do posto de trabalho, mudança de função, que a gente vai conseguir ajudar esse trabalhador. De qualquer modo, é preciso afastar esse trabalhador do fator alergênico, do fator que está gerando a alergia. E às vezes, em alguns casos, fica difícil a gente descobrir o que está causando. E aí é preciso entrar o papel dos especialistas em dermatologia, em alergia, em alguns casos fazer esse teste, aí, o PET test, que é o teste, digamos, padrão ouro para se descobrir ao que a pessoa tem alergia. Então, são colocados dispositivos com o produto químico e ver a qual produto o indivíduo desencadeia uma alergia no local. Vejam que teve produtos que a pessoa teve uma irritação maior e outros quase não teve irritação. Então, esse é o PET test. Em alguns casos é necessário a gente encaminhar para o especialista para tentar descobrir o que pode estar gerando essa alergia e até para verificar se há realmente um nexo com o trabalho ou não. Porque às vezes a alergia da pessoa aparentemente é com alguma coisa do trabalho e na verdade é de outro fator alergênico na sua casa, enfim. Então, uma das coisas que ajuda a identificar se é no ambiente de trabalho mesmo é se a pessoa começa com os sintomas logo que chegam e começa a desenvolver sua atividade. Mas nem sempre é fácil configurar um nexo total com o trabalho. Então, em alguns casos é necessário que a gente consulte especialistas nesta área para fazer esse teste. Seguindo com o nosso cronograma, agora vamos ver então as outras dermatoses ocupacionais,
que não são as dermatites por irritantes e dermatites alérgicas. Então, aqui vamos ver as ceratoses, as foliculites, as acnes ocupacionais, os transtornos de pigmentação e outros mais. Em primeiro lugar, as ceratoses. Ceratose é o espessamento da camada córnea da epiderme. A epiderme, nós vimos essa parte superior da pele aqui. Abaixo da epiderme nós temos a derme, onde estão aquelas glândulas, o folículo piloso. Então aqui é a camada mais superficial da pele. E a camada córnea é essa camada mais seca da pele aqui, que realmente protege a pele, ela é mais dura. No nosso pé ela é mais dura, na nossa mão, e é mais fina, por exemplo, no rosto. Algumas situações fazem com que a pele aumente muito essa camada córnea. Veja o tamanho dessa camada córnea aqui, ó. Essa reação ela ocorre principalmente com situações mecânicas, ou seja, traumas mecânicos, por exemplo, nos calos. Então tá aqui, ó, um calo aqui, nesse dedo, provavelmente causada por algum sapato ou EPI que esteja machucando essa região. Quando você traumatiza essa região, a pele, para se proteger, ela começa a produzir excesso de camada córnea, engrossar a pele nessa região, evitando que você se machuque frequentemente. Então a pele fica mais grossa. Então aqui um outro caso, onde você pode ver que o trabalhador provavelmente carregava objetos sem adequada proteção e está cheio de calosidades na mão, né? A pele reagiu engrossando. A pele ela cria uma defesa, aumentando a camada córnea para se proteger dessas lesões. Acontece que alguns agentes químicos podem estimular o aumento dessa camada córnea, fazendo com que a pele engrosse mesmo sem que haja traumatismo, ou seja, é como se surgissem calosidades, a pele tivesse grossa sem que haja uma coisa pegando ali, um trauma naquela região. Um dos agentes principais causadores desse engrossamento da pele é o arsênico. Nós vamos ver quando nós passarmos pela lista. Outra situação são as foliculites. It nós aprendemos que é inflamação. Folículo é o folículo do pelo. Nós vimos lá que o pelo tem uma parte que fica para dentro lá na derme, onde está a raiz do pelo. Então a foliculite é exatamente a inflamação lá desse local da raiz do pelo. E também as acnes ou espinhas, né, ocupacionais, são inflamações desses folículos e das glândulas sebáceas. Vamos voltar o slide aqui um pouquinho para a gente lembrar. Vejam aqui nesse slide, aqui está a glândula sebácea e aqui está o folículo piloso, onde está a raiz do pelo. Então, quando inflama essa região aqui, né, da pus, das secreções aqui nessa região, é uma foliculite. Então está toda inflamada essa base do pelo aqui. Isso é uma foliculite. Vamos voltar. Então vejam esses casos. Vejam como o folículo está parecendo que está cheio de pequenas bolinhas. Está cheio de como se fosse cravos e espinhas na mão desse indivíduo. Olha. Vejam o braço desse indivíduo, cheio de bolinhas. Essa aqui é a chamada elaioconiose. A elaioconiose é um tipo de foliculite ou acne, espinha ocupacional, causada por uma série de agentes. E aqui é que eu falei que o óleo de corte, que é usado em torneadoras, é um produto comum de estar causando esse tipo de situação. Vamos ver aqui na lista. Então aqui, dermatoses
papulopustulosas. Pápulos é porque dá um papozinho, ou seja, um carocinho. Pustulosa é porque dá pus. Então, o cromo pode dar isso. Hidrocarbonetos, nós já sabemos que são solventes derivados do petróleo. Enfim, vários agentes podem causar isso. Aqui também, lembrem que a lista não é só para agente químico, é uma lista para doenças da pele. Então, aqui está falando também de parasitas, agentes biológicos, né? Vamos descer mais um pouco a lista. E aqui vemos a acne, cloracne. Cloracne por quê? Porque derivados do cloro, substâncias químicas que têm cloro, principalmente solventes, então aqui ó, derivados halogenados de hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos nós já vimos que são solventes derivados do petróleo, aromáticos porque eles têm um aroma característico e são derivados do benzeno, que é o principal deles. E halogenados porque eles têm um componente de halogênio. Halogênios são um grupo de agentes químicos, entre eles o cloro, o bromo, o flúor, que está lá na tabela periódica. Enfim, esses agentes solventes podem causar então essa cloracne, o fenol, a bifenila, enfim, são vários agentes químicos que podem causar situações semelhantes àquelas que nós vimos nas fotos. Mesma coisa aqui, cisto foliculares, elaioconiose ou dermatite folicular, óleos e gorduras de origem mineral e os sintéticos. Aqui entra então os óleos de corte. Vamos voltar à aula. E outras doenças causadas também pelos agentes químicos. Aqui nós podemos ver uma úlcera causada pelo cromo. O cromo nós vimos lá na aula de ações sobre o aparelho respiratório, que ele pode dar uma úlcera e inclusive perfurar o septo do nariz. Nós vimos isso lá na aula de ação dos agentes químicos sobre o aparelho respiratório. Lembra que ele pode perfurar lá aquele septo do nariz. E aqui é uma úlcera causada por um trabalhador que se expôs ao cromo. É uma ferida que demora muito a cicatrizar, principalmente se não houver o afastamento desse indivíduo da exposição ao cromo. Aqui câncer pelo arsênico. Vejam esses ferimentos, são lesões cancerosas pelo arsênico de um trabalhador lá de Bangladesh que trabalhava com arsênico. Aqui nós temos um vitiligo. Em alguns casos, o vitiligo ou as discromias, cromo quer dizer cor. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de cromoterapia, que é terapia através das cores, que algumas pessoas acreditam funcionar. Enfim, cromo quer dizer cor. Então, discromia é alteração da cor da pele. Então, aqui um vitiligo, agentes químicos podem tanto descolorir a pele como escurecer a pele. Então, aqui nós temos um caso onde houve uma discromia retirando a melanina. A melanina é uma substância que dá a cor da nossa pele, fica lá na epiderme. A porfiria, alguns agentes químicos podem interferir no sangue e dar essa doença chamada porfiria. Não vou entrar em detalhes, é uma alteração do sangue. Câncer de pele, alguns agentes, como nós vimos aqui, o arsênico pode dar câncer de pele. Vamos à lista. Então aqui outras formas de hiperpigmentação da pele com a melanina, ou seja, escurecimento da pele, melanodermia, aumento de melanina na pele. Isso, alguns agentes podem fazer isso, escurecer a pele. Então o arsênico pode fazer isso, o clorobenzeno, o alcatrão, etc. Leucodermia, leuco quer dizer branco, leucócitos são os glóbulos brancos do sangue. Então leuco quer dizer branco. Leucodermia, pele branca.
como nós vimos ali, o vitiligo ocupacional também pode ser causado pelo arsênico, hidroquinona, etc. A hidroquinona tem sido usado por dermatologistas para clarear a pele, né, de alguma mancha, ou a pessoa que quer clarear a pele. Então a hidroquinona tem sido usada de maneira na dose correta para tentar fazer o clareamento da pele. A porfiria, como nós dissemos, uma doença causada por uma alteração química do sangue, alguns derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos. Ceratose, nós vimos lá o excesso de calos de pele grossa, é muito comum nos trabalhadores que mexem com arsênico. A úlcera da pele, o cromo, como nós vimos aquela úlcera, enzimas de origem animal, vegetal, etc. Agora vamos para a lista de neoplasias. Aqui é importante vocês saberem que a lista de doenças tumorais, cânceres, tanto benignos quanto malignos, está numa lista separada. Então a lista de cânceres traz cânceres do estômago, do fígado, do rim e também da pele. Então fica separado da lista das doenças da pele. Aqui está a lista das doenças tumorais, das neoplasias. Então, neoplasia maligna de estômago, angiosarcoma de fígado, etc. Vamos para a pele. Então, outras neoplasias malignas da pele: o arsênico, o alcatrão, o beu, o betume, radiações. Então nós vimos ali um caso de um trabalhador com tumores na pele pelo arsênico lá de Bangladesh. Então são agentes químicos que podem causar tumores de pele, assim como as radiações ionizantes, ultravioleta que nós vimos lá nas aulas de radiações. Vamos voltar à aula. Muito bem, de volta aqui então à aula. Agora vocês têm aí para fazer o download o livro de dermatoses ocupacionais, editado pela Fundacentro em 2009, pelo Dr. Salim Ahmed ali, que é um dermatologista especialista em dermatoses ocupacionais, um pesquisador da Fundacentro. Então esse livro é a maior referência nossa em dermatoses ocupacionais. Muitas das informações dessa aula foram tiradas desse livro, algumas fotografias também. Então é um livro aí de 400 e tantas páginas que vocês têm disponível para download tanto no site da Fundacentro, como também junto a essa videoaula. Abaixo desse vídeo você encontra aí a bibliografia desta aula, e entre a bibliografia está esse livro Dermatoses Ocupacionais, que é uma referência para quando nós precisarmos pesquisar alguma coisa sobre as doenças da pele ligadas ao trabalho. Próxima aula falaremos da ação dos agentes químicos no corpo. Nós vimos que os agentes químicos são absorvidos pelo aparelho respiratório ou pela pele, e menos comumente pelo aparelho digestivo. Eles terão ação local, ou seja, podem causar doenças no aparelho respiratório ou na pele, ou caírem na corrente sanguínea e aí agirem à distância em qualquer parte do corpo. Então, na próxima aula nós vamos estar levantando essa questão e aprendendo sobre as ações desses agentes químicos no corpo. Muito obrigado, façam críticas, façam sugestões para que a gente possa aprimorar cada vez mais esse canal.